de alguém, D de alfa. O que a gente viu de cohomologia, né, você vê que tem uma coisa escandalosamente parecida acontecendo aí. Né? Toda forma exata é fechada. Né? Se você aplicar D ômega num cara que é exato, isso dá D2 alfa e D2 é sempre zero. Né? Há formas que são fechadas, mas não são exatas. Tá certo? Então, mais uma vez, você pode estabelecer uma relação de equivalência aqui, se aproveitando do fato de que tem um operador que é nilpotente, que é a derivada exterior. Tá certo? Mesma coisa que a gente fez lá nos grupos de homologia. Certo? Então, você vai dizer que ômega é equivalente a ômega', essa é uma relação de equivalência, né, que vai ser colocada, se ômega' for ômega mais d lambda, por exemplo. Tá certo? Parece, não é? Não? Então, você vai chamar o conjunto das R formas fechadas de ZR de M, tá certo? E o conjunto das R formas exatas de BR de M. Só que o R é em cima. Desculpa. Isso. Todos os R's até agora eram embaixo. Agora esses R's aqui são em cima. Né? E impondo essa relação de equivalência, você pode observar o seguinte: isso aqui é um espaço vetorial, isso aqui é um espaço vetorial. Né? Se você tiver duas formas fechadas, a soma de duas formas fechadas é uma forma fechada. Né? Se tiver duas formas exatas, a soma de duas formas exatas é uma forma exata, porque a derivada exterior é um operador linear. Né? Então, esses são espaços vetoriais ou grupos abelianos, né, definidos com coeficientes reais. Né? Tá certo? Com geradores que admitem coeficientes reais. Né? Você pode olhar para os espaços vetoriais dessa maneira. Então, você pode fazer aqui, se isso daí é um grupo abeliano, você pode fazer, o BR é um subgrupo, abeliano também, é normal, fim de papo, e você pode definir um HR de M, que é o ZR de M, sobre o BR de M, que é chamado Résimo grupo de cohomologia. Tá certo? Isso é a cohomologia. Cohomologia, então, é a arte, a ciência, né, de encontrar formas não equivalentes entre si, né, perante formas exatas. Formas que não diferem por formas exatas. Tá certo? Então você vai colocar quais são os elementos do HR de M. São classes, conjuntos de formas, que são todos equivalentes entre si, mas que não podem ser escritos em termos dos elementos de outra classe, simplesmente pela adição de uma forma exata. Tá certo? Então, esse é o nosso Résimo grupo de cohomologia. Né? Está bem implícito aqui que esses grupos de cohomologia, eles são definidos para coeficientes reais, tá certo? Então, se a gente for comparar de alguma forma, né, esses caras com os grupos de homologia que a gente observou anteriormente, a gente só tem condição de fazer algum tipo de correspondência se a gente considerar os coeficientes que definem as cadeias, os ciclos e as fronteiras nos grupos de homologia como sendo reais também. Então a gente precisa dos grupos de homologia a coeficientes reais, ou seja, sem fatores de torção. Esses grupos é que vão ter relação com os grupos de cohomologia. Esses grupos de cohomologia eles são definidos em cima de espaços vetoriais. Certo? Vê que aqui, ó, ninguém falou nada em cadeia, R simplexo singular,
Ninguém falou nada disso. Tá certo? Aqui nós estamos pegando um espaço vetorial, outro espaço vetorial com um subespaço desse, fazendo um espaço quociente. Só isso. E isso aí está bem definido para a variedade M. Nesse espaço vetorial, eu posso combinar formas diferenciais dessa aqui com coeficientes reais arbitrários. Posso botar ele para complexo, se eu estiver falando da variedade complexa. Tá? Legal. A história toda aqui é a seguinte. Né? É que... Perdão, Timo. Eu ainda estou um pouco cafufado com esse grupo H. Nele estão incluídas a classe dessas formas fechadas que não são exatas. Sim. E todas as formas fechadas que não são exatas estão na mesma classe. Ou não? Sim, olha só. Se você tiver mais de uma classe de cohomologia, por exemplo, você tem aqui uma classe que é a classe das classes exatas. Tá certo? Esse daí é o teu zero, o teu espaço. Todas as exatas estão na mesma classe. Sim. Se tiver D alfa e D alfa-linha, né, você sempre pode escrever D alfa-linha como D alfa menos alfa-linha mais, D alfa-linha menos alfa mais D alfa. Né? Então isso aqui é o D alfa mais um D aqui, né? Então todas as formas exatas são equivalentes entre si, por essa relação de equivalência. O que não está claro é se há formas fechadas que não são exatas e que não são equivalentes entre si. Se eu tiver só um conjunto de formas fechadas que não é exato, então eu tenho dois pontos só nesse espaço. O D alfa, que é o zero do meu espaço, quociente, é sempre o zero, né? Porque são os caras que pertencem ao subgrupo que eu estou fazendo quociente. Né? E essa outra classe que está aí. Mas eu posso ter mais. Eu posso ter ômega, posso ter ômega linha, posso ter ômega duas linhas, etc. Agora é importante observar o seguinte: se eu tiver mais de uma, ômega duas linhas nunca vai poder ser escrito como ômega linha mais D alfa. Nunca vai poder ser escrito como ômega mais D beta. Tá certo? Nem o ômega linha vai poder ser escrito como ômega mais D gama. Não haverá essa relação entre elas. Caso haja, então essa classe é igual a essa. E assim por diante. Então, você está procurando as formas que não são equivalentes perante essa relação de equivalência, que está aí. Certo? Então, olha só. Vamos pegar aqui dois exemplos simples, né? Onde dá para enxergar imediatamente o que está acontecendo. Né? No primeiro exemplo, vamos supor que a nossa variedade são os reais. Tá certo? É uma variedade unidimensional, etc. E tal. Então, vamos dizer, eu tenho as zero formas, né? As zero formas não vão ser derivada exterior de ninguém. Tá certo? Eu não tenho uma menos um forma para aplicar a derivada exterior e virar uma zero forma. Então a gente define um D0 como zero, pura e simplesmente. Tá certo? E as zero formas vão ser aqueles caras que satisfazem D dessa. A zero forma é uma função, D da função é igual a zero. Né? Tá certo? Z0, né? De R vai ser um conjunto dos F's tais que, né? DF igual a zero. Né? Agora, o que é essa equação DF igual a zero? Eu tenho uma coordenada no R, não é isso? Então, DF é igual a DF dx
dx, né? É isso que é a derivada exterior. Se eu falo que isso aqui tem que ser zero, e dx é a base, né? Então dx não vai ser zero por si só, isso implica que df dx é igual a zero. Implica que o f é igual a uma certa constante, qualquer que seja ela. Que constante é essa? Não? Qualquer uma. Não? Se eu tiver o f igual a A e o f igual a B, será que duas dessas constantes são relacionadas pela aplicação de uma derivada exterior sobre alguém? Não. Não. Vou botar assim, A igual a B mais D de alfa. Alfa precisa ser uma menos 1 forma. Para que D dessa menos 1 forma seja uma zero forma. Só que não existem menos 1 formas. Então o único jeito de duas zero formas estarem relacionadas desse jeito é se for alfa igual a zero e A igual a B. Tá certo? Então cada constante é um elemento independente da classe do espaço quociente. Tá certo? Então, daqui a gente vê que o Z0 de R é o próprio R, né? Tá certo? E isso é o H0 também. Porque o B0 é zero, né? Por definição. Ok? Vamos ver as unformas agora. Vamos ver o Z1 e o B1, né? Certo? Então, quem é a unforma mais geral, né? É um certo f de x, né? dx. Essa é uma forma mais geral que eu tenho ali dentro. Minha pergunta é, quais são as unformas exatas? Né? Em que circunstâncias isso aqui pode ser escrito como uma derivada exterior de uma zero forma? Né? Uma função, pura e simplesmente. Muito fácil, né? Se o meu alfa for uma função, né, esse d alfa vai ser d alfa dx, dx. Então eu quero que o meu f de x seja um d alfa dx. Tá certo? Se o meu f for d alfa dx, isso aí é a derivada exterior de alguma coisa. Mas então o alfa de x vai ser integral de, por exemplo, 0 até x do f de s ds. Tá certo? Dado um f que seja suave, etc e tal, né? Contínuo, tá? Eu sempre consigo encontrar um alfa que é assim. Né? Então, se eu calcular d alfa dx, isso não é o f de x. Né? E, portanto, o ômega vai ser d alfa. Toda e qualquer forma que eu tiver vai ser necessariamente exata. Tá certo? Tem alguma forma fechada? Ou seja, quanto dá d ômega? Aceito apostas. Zero, né? Isso é. Né? D ômega é zero porque não tem dx, dy, dz, só tem dx. Então d ômega vai ser df dx, dx exterior dx, que é zero. Né? Então, qualquer que seja o ômega, qualquer que seja a forma, ela é fechada. E todas as unformas fechadas são simultaneamente, como a gente acabou de mostrar, exatas. Então o H0, o H1, né, de R é zero também. Né?
todo mundo, todas as unformas são fechadas, mas ao mesmo tempo todas as unformas são exatas. Eu só tenho um conjunto de unformes fechadas, que são as exatas. Então eu só tenho zero aqui no meu espaço quociente. Certo? Vamos ver aqui como é que isso aí muda, como é que essa discussão muda quando a gente fala do S1. Tá certo? Eu esqueci de comentar, né? Quando a gente começou aquele quadro ali, a gente largou os R simplexos singulares lá para trás, coitados. Certo? Sumiram da discussão. Eu poderia ter começado a aula agora. O cara que chegou agora não teria perdido nada. Né? Sabendo variedades diferenciadas. Certo? Então, daqui a pouco os R simplexos singulares voltam a cá. Certo? Calma. Então, olha só. Se a gente for fazer isso para o S1, né, agora, a gente tem a mesma brincadeira aqui, né? Vamos ver. Né? N igual a S1. Então, mais uma vez, o Z0 de R vai ser todos os F's tais que DF igual a zero. Vamos supor que eu coloquei uma coordenada θ no S1, né? São os F's tais que DF igual a zero. Então, DF é DF dθ dθ. Certo? Se eu disser que isso aqui tem que ser zero, o mesmo argumento anterior me diz que o F tem que ser uma constante, e nesse caso que está aqui, eu termino com a mesma situação. O H0 de S1 é igual a R. Certo? Então vamos para as unformes. Né? Vamos considerar as unformes. Então, mais uma vez, né? Unforma mais geral, né? Vai ser ômega igual a F de θ dθ. Né? É claro que essa unforma mais geral, ela é fechada. Né? Se você aplicar d ômega, como só tem uma coordenada, vai ser fechada. Né? d ômega igual a zero. Certo? Pergunta, que não quer calar. Né? Será que ômega é d de alguém? D de alfa? Né? Lá nos reais, a gente pode mostrar que todo e qualquer ômega era d de alguém. Vamos saber aqui se isso realmente vai acontecer ou não. Né? Para isso, a gente pode imaginar o seguinte: a gente pode novamente considerar um alfa de θ que seja integral de 0 até θ de um f de θ' de θ'. Isso aqui é um pernilongo ou uma aranha? Musaraña. Caraca, sei lá. Deve ser um hipermosquito da teia, não sei. Então, beleza. Ó, se eu aplicar d alfa nesse cara, né? Se eu montar, né, o alfa desse jeito, d alfa vai ser df dθ dθ. Né? Certo? Desculpe. Esse é f de θ dθ, né? Porque o alfa é isso. Isso aqui vai ser d alfa dθ dθ, que é o f de θ dθ. Então parece que sim, né? Mas o problema é que se eu estou colocando uma coordenada sobre S1, só uma, se eu estou fora dessa história, que eu tanto insisti e chorei, né? Das variedades poderem ter cada vizinhança coordenada, especificada sem ambiguidade, não sei o quê. Se eu abrir mão disso, eu tenho que colocar uma condição de periodicidade dentro da história. Eu tenho que dizer que a minha
os pontos que correspondem a zero são os mesmos pontos que correspondem a 2π. Senão não estou no S1. Tá certo? Então tudo que tiver em zero tem que coincidir com tudo que tiver em 2π. Se tiver uma função em zero, essa função tem que assumir o mesmo valor que ela assume em 2π. Né? Então, se isso tem que acontecer, o meu alfa de 2π tem que ser o mesmo que o meu alfa de zero. Só que o meu alfa de zero é zero. Não. Estou entendendo de zero a θ, né? Se θ é zero, se θ é zero. Então isso significa que a integral de 0 a 2π do f de θ' tem que ser zero. Tá certo? Então, as uniformas exatas são aquelas que podem ser escritas, em termos de um f do θ específico que satisfaz essa condição. Tá certo? Esses caras são formas exatas. Caras que sejam escritos com f's de θ que não satisfaçam aquela condição não serão formas exatas. Tá certo? Aí já tem uma complicação. Né? Já tem uma complicação. Olha a brincadeira que o nosso querido Nakahara faz. Olha só. Ele define um mapa, lambda, né? Que pega o meu ômega e me atribui então, esse é um mapa do meu ZR, né? Z1 de S1 nos reais, né? Dá para perceber que ele é um homomorfismo? É só você aplicar ele sobre uma soma, né? F mais G, né? Você vai ver que o resultado é o F de F, é o lambda de F mais o lambda de G, né? Combinações lineares são respeitadas, ele é um mapa linear também, etc. E tal. Então ele é um homomorfismo. Se ele é um homomorfismo, aplica-se o teorema fundamental do homomorfismo. Né? Que é o núcleo desse mapa. Quer dizer, o núcleo desse mapa são aquelas uniformes construídas com Fs que são levadas no zero. Mas essas uniformes são as formas exatas. Né? Então o núcleo de lambda, né, é o B1 de S1. Certo? Então se você pegar o Z1, que é o espaço de partida, dividir pelo núcleo do homomorfismo, o que você encontra é a imagem do seu homomorfismo. A imagem dele são os reais. Né? Olha que merda. Você fechou um pontinho, cara, você mudou completamente o grupo de cohomologia. Tá certo? Esse é o grupo de cohomologia do S1, né? Na história. Bom, eu acho que está no melhor momento da aula para parar, porque todo mundo vai querer vir na aula seguinte. Né? Pode fazer pergunta também nessas horas? Hein? Pode fazer pergunta também? Claro, pode fazer. O que então essa informação do grupo de cohomologia ser real nos dá sobre o espaço? Qual a relação, por exemplo, do grupo de cohomologia do R? De cosmologia, não. Cohomologia do R com o S1. O que a gente pode associar um com o outro? Qual é a informação? Grupo de cohomologia do R com o grupo de cohomologia do S1 são diferentes. Porque R é diferente de S1. Olha só.
É claro que está aqui uma coisa que nós não vamos mostrar, mas que já está mais ou menos implícita pelo tom das nossas aulas, né? É que eles são invariantes topológicos. Então, o fato deles serem diferentes já mostra que a esfera e o S1 e o R não tem um homeomorfismo entre eles, né? Eles são invariantes topológicos. Então, é muito bom que algum dos grupos de cohomologia seja diferente, porque o grupo 0 é o mesmo. O grupo 0 é o mesmo. O grupo 1 é diferente. Se todos eles fossem iguais, você ia ficar já muito preocupado. Aí você teria que encontrar outro invariante topológico onde o S1 diferisse dos reais. Mas você tem vários, né? Não tem problema. Entre os reais e o S1 não tem problema, é tudo muito óbvio, né? Mas eles são invariantes topológicos. A melhor informação é que vem na próxima aula, né? Qual a relação entre os grupos de cohomologia e os grupos de homologia. Certo? Isso eu vou deixar para a próxima aula, terça-feira, às 6h30. Certo? Agora, a próxima história é usar o que a gente aprendeu sobre R-simplexos singulares, cadeias, né? Integração sobre variedades. Nós vamos usar isso para instituir um produto escalar entre os grupos de homologia e os grupos de cohomologia. Certo? Vai ter um produto escalar. Caraca. Eu não poderia ser Só escondi. primeiro ou só terça? Caraca. Essa aula poderia ser quarta ou quinta, ou de terça? Pode. Pode ser sim. Por quê? Porque eu tenho como assim já. Ih, rapaz. Ele nem chama ninguém. Não fala nada. Não, vou fazer na terça, agora estou vendo. Pode ser quarta, então. Quinta-feira. Quinta. Dia 23. Vai ficar toda uma semana. Não, vai, pode ser a quarta-feira. Não, é na quarta-feira da semana que vem. Semana que vem, calma. Então tá, beleza, está marcado. Aí na quarta da semana que vem a gente termina o assunto. Certo? Pode ser uma aula meio pesada, tem bastante material ainda para falar. Mas tem a sala disponível? 6h30, sim. Porque a escola vai até às 6 horas. Aliás, na quarta-feira tem aquele negócio de física para todos, né? Que são aquelas palestras para o público em geral, público leigo. Não sei se alguém está interessado em assistir, né? Alguma palestra, pode ser que tenha palestra interessante, não sei, né? Mas se realmente tiver alguma coisa muito assim, appealing, né? Todo mundo queira ver, aí a gente pode combinar outro dia, durante a próxima semana. Eu quero terminar a fatura na semana que vem. Certo? Uma aula só, né? Não precisa de duas. Tá bom? Valeu.